Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo ótimo como sempre. Maravilha. Um pouquinho fresco hoje, mas nós estamos aqui. Como sempre, nós viemos com muita energia, com muita disposição. E vamos trazer assuntos interessantes hoje, viu, Carol? Com certeza, bancada cheia. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, no @CBN Grandes Lagos, já está vendo. Mas já vou aproveitar para cumprimentar a Priscila Michele da Silva Paula, que é terapeuta ocupacional e vai fazer parte da nossa conversa do Vida em Movimento hoje. Seja bem-vinda. Bom Obrigada, dia. Bom dia, agradeço demais esse convite. Eu acho que é uma possibilidade da gente falar sobre as mãos, uma coisa que é tão importante e ninguém presta atenção, né, no dia a dia. Isso que eu ia falar, é curioso, né, que a gente está o tempo todo usando as mãos, mexendo as mãos, mas a gente não para pensar na saúde das mãos, né, professor? Carol, quando a gente acorda, até a gente tomar o café, já parou para pensar quantas vezes nós utilizamos essa mão? Exatamente. Né? Desde preparar o despertador, escovar os dentes, pentear o cabelo, preparar o café. Olha, isso é igual a matemática. A gente acorda já utilizando a matemática. Olha, falta 10 minutos para isso, para aquilo. E olha que interessante. E a mão é um dos órgãos mais complexos do nosso corpo. Você imaginou o que essa mão pode pegar? Ela consegue ter o formato de tudo que a gente pega. A força que ela tem, no sentido de força, e dos movimentos finos que a gente tem que fazer, como pintar, tocar um instrumento. Olha a precisão disso. Que complexo. Complexo. E aí eu tive essa ideia de trazer a Priscila para falar um pouco das mãos, que é um órgão extremamente importante. E eu costumo brincar muito lá na academia, no estúdio, eu falo assim, olha, vamos fortalecer as patinhas, né? Porque é importante e eu queria, Priscila, que você falasse um pouquinho sobre essa mão, né? A importância dela. Eu citei alguns pontos aqui, mas eu acho que tem muita coisa boa para falar desse órgão tão magnífico. Na verdade, a mão, ela pega uma área cerebral muito grande, né? Maior do que as pernas, os pés, tanto a mão quanto a boca e a língua. E porque a língua, né, de movimentar o alimento dentro da boca também é extremamente complexo, toda a fala. E as mãos também, por isso tamanha destreza manual, né? Por isso tamanha complexidade. E é por isso também que a reabilitação acaba sendo bem mais específica quando tem essa oportunidade, para a gente conseguir todos os objetivos que o paciente já tinha antes, que a pessoa já tinha antes, né? E olhando a mão, assim, ela é tão estreita, tão fina, e a gente não tem noção de quantas estruturas tem ali dentro. É muita coisa para pouco espaço mesmo. E por isso que também, dependendo da lesão, a gente tem maior complicação, porque é muita estrutura para pouco espaço. E essa questão também da movimentação, realmente, a gente só presta atenção quando a gente tem uma lesão na mão. E aí a gente para ver o quanto a mão é útil e o quanto realmente a gente movimenta durante o dia a dia. Porque a hora que a gente pode deixar as mãos paradas, a gente também está gesticulando. Então a gente não para com as mãos, né? Não tem que Olha, e você citou um ponto. As pessoas que não têm visão faz a leitura do braille com as mãos. Então, como você disse, olha a sensibilidade que essas pessoas que nós temos, no caso nós temos a visão, nós não buscamos isso para destacar. Mas e quem não tem a visão, né? Olha então a sensibilidade disso. Mas Priscila, o intuito aqui é falar sobre algumas patologias que atingem as mãos, para o ouvinte entender, ver o que pode ser feito em casa para ajudá-los. E aí, uma que é muito comum, síndrome do túnel do carpo, que acho que muita gente tem isso. Explica um pouquinho para nós o que é, o que pode ser feito, os tratamentos, se a pessoa tem que entrar em pânico e buscar uma terapeuta urgente, se dá para fazer algumas coisas.
Fala um pouquinho sobre o túnel do carpo para nós. Então, na verdade, de todas as lesões, a partir do momento que a gente tem uma lesão, o que as pessoas começam a fazer, que eu ouço, né, eles me contando? Já vão fazer exercício, já vão fortalecer, já vão apertar bolinha, já vão fazer 1000 coisas. E, na verdade, a partir do momento que você tem uma lesão, a gente tem que deixar as mãos mais em repouso. A gente tem que diminuir o tanto de tarefas domésticas que a gente faz, né, o tanto que a gente pode manipular as coisas no trabalho, justamente porque eu estou tendo uma queixa de dor. Então, no caso do túnel do carpo, normalmente, se for por exercício repetitivo, movimento repetitivo, acontece por tendinites, né? O espaço do túnel, ele realmente é muito, muito pequeno, formado por 8 ossos do carpo. E ali passam vários tendões flexores e o nervo mediano. Então, a partir do momento que 2 tendões inflamam, que aí aumenta o calibre, né? Aperta mais esse túnel, comprime esse nervo e os nervos são muito sensíveis. Qualquer reladinha, qualquer compressão já começa a ter sintomas. E os sintomas são formigamento, né? E conforme vai piorando isso, vai tendo dor noturna, vai prejudicando mais. Então, o excesso de movimentação de punho, né, de flexão e extensão, vai complicando mais e é o que a gente tem que tentar prevenir, tem que tentar evitar. E no dia a dia, a pessoa tentando deixar essas mãos, fazendo menos esforço, né? Dormir com uma tala, com uma órtese é de extrema importância, porque aí esse punho vai ficar corretamente, né, posicionado a noite toda, não vai ficar comprimindo mais esse nervo. E a partir do momento que a pessoa dorme com essa tala a noite toda, a gente já tem um repouso absoluto dessas estruturas. Já vai gerando uma desinflamação também. Isso é reversível? Isso pode melhorar? Se Não. tiver os cuidados? Isso a gente consegue controlar, né? Porque infelizmente é progressivo. Mas não quer dizer que vai ter que chegar à cirurgia. Dá para se manter, né? Com a diminuição aí de tarefas repetitivas, de excesso de força. Mas não é uma coisa reversível. Só para explicar para o nosso ouvinte, o túnel do carpo é uma síndrome. É uma síndrome. Entendi. A pessoa começa a sentir dores nas mãos. Formigamento. Formigamento. A princípio. Entendi. Né? Diminuição da sensibilidade, com isso vai diminuindo força. E é bem comum, doutor? É muito comum. Por conta disso. Entendi. Porque quando não tem uma questão de diabetes, de outras questões endócrinas, é por excesso de movimentação mesmo que vão tendo aí as inflamações, tendinite, aumento de líquido no punho. Entendi. Né? Eu tenho clientes que têm esse túnel do carpo. Priscila, não sei se isso pode, eu vou até tirar dúvida com você. Para eles fazerem movimento no exercício de remada, pegar peso, eu acabei pedindo para eles comprar aquelas luvas que tem até um suporte de um ganchinho aqui. Excelente. Né, que a hora de fazer a força, ele não tem que fazer tanta força com os dedos, né? Flexão dos dedos. E tá dando muito certo. Excelente, porque quando você tem uma lesão no punho, independente se é o túnel do carpo, fratura, artrite, quanto mais força você faz na mão, mais gera força de alavanca no punho. Então, a pegada ali, puxando um peso, ela vai gerar mais força e isso gera mais compressão. Então, qualquer adaptação, né, vai ajudar muito. Ô, doutora, você falou da movimentação da mão e dos dedos, né? Eu fiquei pensando, no celular a gente fica aqui, principalmente os dedões. Dedões? Polegares. Polegares. Perdão. Todo mundo entendeu, tenho certeza. Tenho certeza. O dedão no plural. Bom, a gente mexe muito, né, esses 2 dedos. E isso acaba trazendo algum malefício? Você percebe um aumento nos diagnósticos? Muito aumento. Porque o polegar, além dele ser o principal dedo da mão, ele tem muita mobilidade, como o ombro. Por isso que o ombro também tem bastante lesão. Então, ele tem muito mais mobilidade do que os outros dedos. E vocês jovens, né, digitando no celular, vocês digitam... Vocês não, a Carol é muito jovem. Digitam trilhões de vezes por minuto, né, com o polegar. Rapidão, né? E isso, a gente vai tendo muito deslizamento ali, movimentação excessiva do polegar, podendo já ir lesionando a cartilagem, né? E tendo aí uma osteoartrite precoce da base do polegar, Entendi. que hoje em dia é muito comum, chamada de risartrose.
E a dor é como se fosse uma artrose de joelho mesmo. Nossa. E também é uma coisa progressiva, né? Então, o que eu oriento nessa situação? Apoiar o celular em algum lugar e digitar com os 2 indicadores, tá? Porque aí a movimentação é menos movimento, né? Ou com uma mão só ou mandar áudio. Mas o polegar deve ser mais poupado, porque o que se tinha a partir de 50 anos agora está acontecendo a partir dos 20, 25. Nossa. A gente nem presta atenção. Não, Né? só a hora que começa a doer. Né? Ô, Priscila, e artrose nas mãos? É muito comum também? Muito comum, porque assim, com o passar da idade, todo mundo vai ter, né? Que a gente vai tendo um gasto dessa cartilagem. Vai ficando o pneu careca. Só que quando você tem uma predisposição genética, né, que você tem a osteoartrite, aí você tem nódulos nas articulações e elas vão começando a se deformar. Mas isso com predisposição mesmo. Fora isso, o normal se acontece com o passar dos anos e dependendo do seu trabalho, né, isso pode acontecer mais precocemente, né, ou tendo mais dores. O que pode ser feito para amenizar esse desconforto? Porque as juntas vão ficando maiores, né? Para o ouvinte entender. Vai ficando aqueles juntas redondinhas, os dedos vão ficando difíceis para mexer. Água quente é bom. Banho, imersão na água quente, principalmente esses dias de frio, que o pessoal deve ficar com uma dor imensa, né? Vasoconstrição, tudo fica mais rígido. Tem alguma coisinha que eles possam fazer, essas pessoas, alguma dica que pode melhorar ou realmente existe um trabalho específico para ajudar? Eu costumo pedir para não fazer todo tipo de trabalho, de serviço num dia só, numa hora só. Então, a pessoa que já tem um pouco de dor aí nas articulações das mãos, evitar limpar a casa tudo num dia só, né? Evitar fazer uma mudança, carregar muito peso num dia só, intercalar as atividades e dando intervalo de repouso também para as mãos. Isso é importante, porque senão às vezes você excede fazendo muita coisa num dia só e no outro dia não aguenta de dor, já tem que entrar nos medicamentos. A teoria fala para você, para quem tem dor mesmo, fazer 40 minutos de atividade e 20 de repouso. Mas esse repouso é realmente deixar as mãos paradas, não ir lavar uma louça, fazer outra coisa. E quando não dá isso, você que nem músicos, quem tecla bastante no computador, tentar fazer aí 1, 2 horinhas de trabalho e dar um intervalo de repouso para tentar ter uma evolução mais lenta dessa doença. Mas normalmente acontece sim com todo mundo e a gente tem que tentar se poupar. Alongamento, né, sempre é muito importante, mas eu também sempre falo que o alongamento não deve ser feito ao máximo, né? Eu não estou vendo aqui. Aí, para quem está nos assistindo no YouTube. Feito ao máximo, né? Não, um alongamento leve, contar aí uns 20, 30 segundos para ter um alongamento dessas estruturas, tanto para flexão quanto extensão, e um deslizamento mesmo das articulações, dos tendões, mas nada em excesso. Não é porque eu tenho dor que eu tenho que ficar excedendo, fazendo 1000 coisas, que eu tenho que já pensar em apertar a bolinha, que todo mundo acha que é a solução, porque só pode piorar. Abrir e fechar as mãos. Abrir e fechar, segurar mais tempo aberta, alongar, né, os dedos, né? Ai, Carol. Alongar um pouquinho já os tô punhos. fazendo. Isso é interessante. E dá um pouquinho de repouso. Até para quem não tem problema com as mãos, é interessante fazer esse tipo de exercício. Inclusive, essa questão da ergonomia fala, né? Daí um intervalo pelo menos de 3 vezes por dia para fazer um alongamento. Na verdade, a gente não dá valor, né, no alongamento. Mas o alongamento é um mega tratamento de prevenção mesmo, né? E isso aí a gente não vai cuidando das mãos, o problema vai subindo. A gente vai tendo epicondilite, aquelas cotovelo de tenista, vai subindo para o ombro, porque uma coisa quer compensar a outra. E esse ponto que você falou do alongamento, para ficar uma coisa habitual, preferência faça depois do banho. Toma um banho de água quente, a musculatura está mais relaxada, é até melhor para alongar. Priscila, aí o dedo gatilho, que é aquele que a pessoa vai fechar, enrosca.
Isso tem tratamento, isso também tem um trabalho terapêutico. Isso em tem cima. tratamento e isso pode até ter cura, tá? Por ser tendinite, né? Então, quando o tendão ele inflama, ele tem aumento de líquido, ele aumenta o calibre. E no dedo a gente tem túneis para esse tendão deslizar. E o gatilho, o tendão prende no primeiro túnel para entrar, né? Ali no deslizamento dos dedos. Então, a partir do momento que ele está calibroso, ele prende nesse primeiro túnel. E às vezes ele também tem um nódulo, o que acaba piorando mais. Então, com um tratamento aí de, às vezes, medicamentoso, repouso, analgesia, né? Às vezes gelo, porque você perguntou aquela hora sobre o calor e o frio, isso é uma coisa que tudo depende, tá? Depende da fase que tá a lesão, é bem específico. Mas no caso da inflamação mesmo, eu gosto mais do gelo para acontecer realmente aí uma diminuição da dor, da inflamação, e o paciente ir melhorando mais. E às vezes órtese, né, tala, porque quanto mais engatilha, mais atrito, mais inflamação. Sim. Tem gente que fica fazendo tec, 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 achando que vai melhorar. Acha graça. Vai piorando mais, né, porque é mais atrito. Sim, é a mesma coisa. As pessoas chegam lá, olha, meu joelho está estalando. Dói? Não, então tá tudo bem. Porque com o tempo isso vai acontecer com a idade. Ah, mas meu ombro faz barulho. Mas dói? Não. Se ele não fizer barulho, mas doer, aí é problema. Eu acredito que seja assim no dedo também, então a gente tem que tomar cuidado. Ô Priscila, tem algumas dicas importantes que você gostaria de passar para quem está nos ouvindo? Para quem não ainda tem problema nas mãos, procurar ter uma saúde melhor nessas mãos, alguns tipos de alongamento, horário. Nós falamos da bolinha ali, que todo mundo quer fazer bolinha para apertar a bolinha, mas acho que não é por aí, só fazer força com a bolinha. Dá algumas dicas para nós, por favor. Quando a gente não tem dor, lesão nas mãos, o fortalecimento é super importante. Muita gente vai na academia, mas não fortalece mão, né? Ninguém fala da mão. Então, o fortalecimento e o alongamento para a gente ter uma saúde das mãos são importantes. Só que, a partir do momento que a gente tem uma lesão, todo mundo acha que apertar a bolinha vai melhorar. E o fortalecimento para uma lesão é a última fase do tratamento. Então, apertar a bolinha é o menos indicado, tá? Para quem se tem lesão. Quando você não tem dor, apertar a bolinha, o fortalecimento é interessante, só que lembrando que mão é músculo também, igual o corpo. Então, você não tem que apertar a bolinha o dia inteiro e nem todo dia. Você tem que dar repouso para o músculo realmente ter um crescimento. Então, quem for fazer um fortalecimento de mão porque quer ter as mãos mais saudáveis e não tem dor e inflamação, é dia sim, dia não. Como a academia, que trabalha perna dia sim, dia não. Tá? Então, é interessante, sim, fazer alongamento algumas vezes por dia, não alongamento máximo, e fortalecer dia sim, dia não. Na verdade, 2 vezes por semana, né? Uns 10 minutinhos de fortalecimento já é interessante. E quando o paciente tem osteoartrite, artrose, dedo em gatilho, não fortalecer, tá, gente? O fortalecimento só vai inflamar mais. Maravilha. Tem algum sinal rápido assim que a pessoa pode sentir na mão? Acho que eu preciso procurar um médico. Ai, tá adormecendo esse dedo. É claro que problemas de colunas na cervical vai ter dormência em algum ponto da mão. Mas tem algum sinal específico? Olha, fica atento. Eu acho que a dormência já é uma questão importante para se procurar, tá? E uma dor recorrente ou contínua, né? Porque eu fiz alguma coisa ali de mau jeito, eu fiz um esporte, né? Doeu um pouco. Os 3 dias de dores é o suficiente. A partir disso já é interessante observar melhor. Certo. Sinal de dor, a gente sabe que o corpo está dando algum tipo de alerta e é importante procurar um profissional. A Priscila é terapeuta ocupacional, né? O professor sempre fala para passar as redes sociais, então eu acho interessante você também trazer suas redes sociais para quem quiser procurar, quem está nos ouvindo, nos assistindo e tiver com alguma dorzinha aí. Obrigada. Então, o meu Instagram é @Priscila_TO. Tá. Priscila com PRY, né? SCILLA_TO. Eu sou especialista em reabilitação da mão, então todo tipo de lesão, tanto reumatológica, ortopédica, neurológica,
a gente tem protocolos específicos e acaba conseguindo ajudar bem. Importante. Telefone? Telefone é 17 997 22 8201. Ótimo. Maravilha. Aprendeu a cuidar das patinhas, Carol? Eu aprendi, eu vou cuidar mais delas, porque olha, esse celular, vou falar pra você, Você quer ver viu? uma coisa pior? Ah, Esse tempo do frio faz um cortinho e fica doendo. E aí você racha a mão, você vai utilizar a mão até pra lavar o rosto, é horrível. Então, vamos cuidar das mãos. que é vamos cuidar importante, das né, mãos Carol? e dicas muito valiosas. Poupar que os você- polegares, né? Poupar os polegares. Obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço muito. A gente tem que divulgar, né? A Sim, gente acaba sim. não valorizando e é de extrema importância, né, para todo mundo prestar Sim. mais atenção e poupar um pouquinho mais. Com certeza. Obrigada, Muito viu, obrigada. gente? A gente agradece. Obrigada, professor. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Priscila. A CBN agradece. Eu que agradeço. Nós agradecemos. O ouvinte, com certeza, está agradecendo muito. Sem dúvidas. Obrigada. Obrigada, professor. Até sábado que vem. Até. Agora, 11h02, repórter CBN. Repórter CBN. Sábado, 18 de julho de 2026. Em uma tentativa de ganhar espaço no eleitorado do Rio de Janeiro, o presidente Lula fez nesta sexta a sexta aparição em 2 meses ao lado do governador interino Ricardo Couto. O encontro teve trocas de elogios entre os dois